tudo bem com vocês? Meu nome é Gilberto Muniz e eu preparei uma série de videoaulas com o tema Estudando o comportamento gráfico de funções por meio do software GeoGebra. Bem, eu queria compartilhar com vocês essa série de videoaulas. Espero que tanto os professores quanto os estudantes possam aproveitar esse conteúdo que eu estou produzindo aqui. Vamos seguir? Os objetivos desse primeiro vídeo são definir o uso do software GeoGebra no contexto de aprendizagem, né? Encontrar algumas das suas possibilidades e potencialidades e dizer para você como localizar, baixar e utilizar o software nesse primeiro momento, nesse momento aqui, né? Então esses são os meus objetivos iniciais. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é sobre como que eu entendo o uso do software na educação, no momento de aprendizagem. Bem, para mim, a utilização de tecnologia, no caso aqui um software, ela deve servir como um apoio ao estudo a ser realizado. Então, o que nós vamos fazer aqui é usar a tecnologia dentro de uma metodologia para que você possa aprender um conteúdo. Ou seja, eu não vou ficar preocupado em te explicar como o software funciona, de que maneira é que ele faz aquela coisa melhor. Não, o meu objetivo é você compreender o conteúdo de matemática, esse sim, através do uso do software, ok? Esse é o meu objetivo inicial. Então, seria definir o uso do software GeoGebra nesse contexto de aprendizagem. Seria exatamente te dizer que o GeoGebra é um software, portanto é uma tecnologia que nós, professores, podemos utilizar e vocês, estudantes, irão utilizar para aprender conteúdos de matemática. Para iniciar, eu preciso falar que existem algumas terminologias utilizadas para classificar o uso de tecnologia. Bem, a primeira sigla que a gente ouve falar aí é a de TIC. Então você, professor, já ouviu falar em tecnologia da informação e comunicação. E o que isso tem a ver com a gente agora nesse contexto? É que nesse momento, as teorias que estão funcionando, ou nesse momento de aprendizagem, onde eu tenho o ensino e a aprendizagem, ou seja, alguém tentando ensinar algo a uma outra pessoa e essa outra pessoa tentando aprender a partir do que foi ensinado. Nesse campo, eu tenho envolvido aí as teorias da comunicação, da informação e comunicação. Por isso, a terminologia, ou seja, a educação usando tecnologias de informação e comunicação. Então vou dar um exemplo aqui de tecnologia de informação e comunicação. Por exemplo, o quadro negro, né? Onde o professor hoje de pincel, mas antes de giz, né? Onde o professor escrevia com o giz, hoje o professor escreve com um pincel, né? Usando uma tinta sobre um quadro, uma lousa, hoje chamado de lousa, onde o professor escreve. Então essa é uma tecnologia de informação e comunicação? É sim. O seu próprio livro que você tem ainda aí, seja ele em formato tradicional ou seja ele em formato de e-book, já em formato digital. Mas vamos nos atentar às tecnologias primeiras iniciais de comunicação antes do uso massificado ou da transformação. Então, esse seria um livro, as figuras ou gravuras utilizadas, né? Os jornais servem para comunicar e informar e eram e foram e sempre serão utilizados dentro do contexto de sala de aula, quando os professores precisarem trazer acontecimentos à luz, então os professores de história, de geografia, de matemática, utilizando aí matérias de revistas ou jornais que foram publicadas em papel, em meio tradicional. Então usar tecnologia é usar o que está disponível para informar e comunicar a serviço da educação. E o que seriam as novas tecnologias?
E aí eu estou expandindo agora. Essas novas tecnologias vieram com o uso, por exemplo, do rádio, da televisão mais tarde, do videocassete, que possibilitou a gente gravar o conteúdo e ser enviado. Então imagine o seguinte, mesmo na época da coroa, ou seja, mesmo na época que o Brasil foi descoberto, como que se estudava? Olhe, note, os governantes que vieram para cá, eles precisavam estudar e eles já tinham cursos secundários e precisavam continuar os seus estudos. Então a EAD não é algo novo, ela existia já há muito tempo e já existiu de uma forma extremamente tradicional, por cartas, por exemplo, né? Então, aonde as pessoas seriam instruídas a estudar determinados conteúdos, respondiam às questões e enviavam para que professores pudessem corrigir essas questões. Isso era EAD usando a tecnologia que existia na época. E o que seriam novas tecnologias? O uso da televisão, do videocassete, do DVD. E aí note que nós passamos por uma grande revolução tecnológica com a advinda do computador. Então essas novas tecnologias, elas abarcaram a tecnologia que já existia, que foi condensada no uso do computador. Porque o computador poderia agora passar vídeos, áudios, filmes, gravuras, fotos, tudo isso em um único equipamento, com uma placa multimídia. Então o computador foi um agregador, alguém que pegou todas essas tecnologias e colocou à disposição. Num futuro próximo, isso foi expandido e chamado de tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, por que o nome digital? O nome digital faz antagonismo com o analógico. Ou seja, agora a intenção com essa sigla é falar de todas as iniciativas que existem de tecnologias, mas agora digitais, de informação e comunicação. Então, por exemplo, não dá para reproduzir o que acontece dentro de um chat com pessoas separadas no mundo inteiro, que é o que acontece quando você usa, por exemplo, um aplicativo de conversa. Então imagine hoje você usando um aplicativo de videoconferência, que está muito na moda, né? Usar videoconferência. Antes nós precisávamos de uma mega estrutura para fazer isso. Hoje essa mega estrutura está disponível de forma, vamos dizer assim, não gratuita, porque existe um preço a se pagar, mas o uso do aplicativo por um determinado momento, utilizando uma infraestrutura que você não enxerga, uma infraestrutura tecnológica que você não enxerga, para transmitir com um alto poder, transmitir um alto poder de informação, muita informação, em vídeos de alta resolução, como esse que você está assistindo, um vídeo produzido numa resolução em HD, né? O que acontece? Isso tudo está disponível hoje quase que gratuitamente. Não é gratuito porque você paga um acesso, né? Você paga um acesso e também paga pela propaganda. Então, quem está promovendo o vídeo está, na verdade, ganhando com a propaganda. Mas você, usuário final, tem acesso quase que gratuito, né? Há muita informação. Então eu não sei classificar se é uma mudança só de terminologia, porque a terminologia mudou, ou se é um avanço de tecnologia, porque a tecnologia também modificou. Apesar de você estar usando celulares cada vez mais novos, é o avanço do vídeo e do áudio e da velocidade de transmissão que está fazendo com que equipamentos cada vez menores possam potencializar mais conteúdo, mais vídeo, com mais resolução, com mais recursos. Então, ao mesmo tempo, se muda a terminologia e existe um avanço de tecnologia. Agora que você já entendeu isso, eu vou passar para uma próxima etapa, que é falar um pouco do GeoGebra. Então, eu já falei de como usar o GeoGebra, de um pouco da terminologia, para você, professor, e você, estudante, entender. E agora eu vou falar um pouco do GeoGebra nessa primeira aula.
Então, o que é o software GeoGebra? O software GeoGebra é um software livre, portanto, você não paga nada por utilizá-lo. Então, você pode baixar, utilizar ele no seu equipamento, ou você pode utilizar ele de maneira online, em que você não vai pagar nenhuma taxa, nenhuma tarifa, nenhum tipo de cobrança sobre ele, né? Não existe, ele é um software livre. E eu ainda me ouso a dizer que ele é de interface intuitiva. O que é isso? Os próprios botões ou menus que ele usa, eles são intuitivos ao estudante. Então você vai ver no futuro, já já, quando eu te mostrar a interface, que o botão que trata do ponto, ele tem o formato de um ponto. Então, o botão que trata de características de retas, ele traz um formato de reta. E isso faz com que o software eu possa classificar ele como uma interface intuitiva, né? Bem, e esse software está categorizado como o quê? Há um tempo atrás, ele era categorizado como um software de geometria dinâmica. O que é isso? Então, lá atrás, quando ele foi criado, e aí eu me lembro aí quando eu comecei a usar, lá em 2005, 2006, eu comecei a usar, 2006, o software GeoGebra, as ferramentas eram de geometria. Por isso ele era classificado como um software de geometria dinâmica. Por quê? Porque eu poderia manipular as construções geométricas dentro do software quase que da mesma forma que no papel. Então, na hora que eu fazia a construção no papel, eu repetiria os movimentos, mas agora digitais, dentro de uma plataforma que era um software chamado de GeoGebra. Então, por que GeoGebra? De geometria e álgebra. Porque, ao mesmo tempo, alguns comandos eu poderia colocar o comando de forma algébrica. Por isso o nome GeoGebra. Bem, e por que hoje é matemática dinâmica? Porque hoje o software GeoGebra ele integra vários elementos de outras matemáticas, ou seja, não só mais de geometria, mas de cálculo, de estatística, de probabilidade, ou seja, o GeoGebra cresceu enquanto plataforma. Ele abarca agora outros olhares de matemática, outras matemáticas dentro de uma mesma plataforma. Então, eu posso dizer hoje que ele é um software de matemática dinâmica, tá? Onde é que eu posso baixar esse software? Esse software está disponível aí, como você pode ver, no endereço www.geogebra.org. E lá também você vai encontrar uma comunidade, ou seja, um grupo de pessoas que utilizam o software, mas eles disponibilizam ferramentas para você que está aprendendo matemática usando esse software, poder usar e aprender também. Mas não é aprender o software, é aprender matemática usando o software. É claro que você vai começar a dominar as ferramentas do GeoGebra e já já vai se transformar num expert de GeoGebra. Mas o objetivo principal não é aprender a usar o GeoGebra. O objetivo principal é aprender matemática usando o GeoGebra como uma plataforma, um dispositivo que possa expandir a utilização da matemática para o meio digital, ou seja, aquelas construções que você fazia ou desenhava no papel, agora você pode desenhar na tela do computador usando ferramentas digitais, claro, né? E esse software funciona onde? Ele funciona em praticamente todas as plataformas. Ele tem versões mobile, ou seja, funciona em tablets e smartphones de várias marcas e modelos. Ele tem versão online, ou seja, ele tem uma versão que você roda direto da internet, do navegador. Você vai ver isso um pouquinho mais na frente no vídeo. E ele tem versões offline, onde você pode baixar o software e utilizar ele no seu computador. Quais as vantagens disso? As vantagens é que quando você faz algo no GeoGebra e salva esse arquivo pode ser colocado na comunidade, em uma conta sua, que também é gratuita, e você pode, além de compartilhar com as pessoas, você pode também alterar, ou seja, você joga o arquivo lá na nuvem, né?
ou fica utilizando ele em nuvem, e depois você pode baixar, imprimir, fazer outros estudos baseados no mesmo arquivo e em múltiplos dispositivos. Parece coisa muito complicada, mas é bem fácil. Te convido agora a perceber essas funcionalidades, mas agora na janela do GeoGebra. Até já! Então é só você digitar GeoGebra, espaço, Classic, e aí pode ir já no online aqui. Eu já abri uma tela do GeoGebra clássico aqui para você ver. Note o seguinte, que esse aqui é o GeoGebra que é chamado de clássico, que seria o mesmo GeoGebra instalado lá na sua máquina, se você baixar o software e instalar ele na sua máquina. Então você vai ter essa mesma janela na hora de utilizar o software GeoGebra, tá? Já eu mostro ele instalado na minha máquina, para você ver que é a mesma janela, é muito parecida. Então aqui eu posso destacar o seguinte, eu posso destacar uma área gráfica, aqui onde eu estou mexendo com o cursor. Algumas ferramentas estão aqui, né, já de configuração. Aqui eu tenho também outros botões de ferramentas, né? E aqui eu tenho um prompt de comando para entrada de dados digitando, né? Entrada de informações digitando, né? Agora é o seguinte, o nosso estudo ele pode ser feito aqui sim, sem problema nenhum. Eu, na verdade, quero mostrar para vocês a calculadora gráfica, que é uma versão voltada, por isso note que aqui em cima está GeoGebra clássico e aqui está calculadora gráfica. É uma calculadora, ou seja, é um ambiente preparado para o estudo de funções, né? Então o objetivo principal dele aqui é trabalhar com funções, no nosso caso, que é o estudo que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então eu tenho de novo uma área gráfica, eu posso aumentar aqui e diminuir o zoom, né? Para que vocês vejam. Talvez a imagem não esteja aí perfeita, né? Mas você vai ver aqui que é um papel milimetrado, é um plano cartesiano milimetrado já, aonde eu posso dar o zoom, zoom out e zoom in, ou seja, chegar próximo e afastar. Eu posso colocar também aqui em modo de tela completa, né? Expandir toda a tela, enfim, são algo já conhecido. Aqui eu estou na calculadora gráfica, aqui eu chamo algumas ferramentas que o GeoGebra tem. Aqui ele me mostra uma planilha, uma tabela vazia, você vai entender mais para frente. Aqui o GeoGebra ele vai trazer para você cálculos sendo atualizados. Então, se você fizer, por exemplo, um cálculo que seja iterativo, né? Ele vai trazer para cá a planilha toda de cálculos gerados. Então, é bastante interessante ter essa ferramenta junto da gente. Aqui a parte da calculadora algébrica e aqui ele quer saber se você vai escrever uma expressão, se é um texto ou se vai usar uma imagem para trabalhar aqui dentro. Bem, isso aqui é o GeoGebra calculadora gráfica usado onde? Usado por uma ferramenta web, ou seja, eu estou usando a internet para trabalhar com o GeoGebra nesse modo aqui. Aqui é o lugar onde eu falei que eu posso iniciar a sessão, eu não vou iniciar agora. Aqui eu posso compartilhar meus trabalhos ou o que eu estiver produzindo, né? E aqui ele me dá mais opções. Bem, então qual a diferença daqui da calculadora gráfica para o clássico? Aqui vocês viram que vão existir, na verdade, mais botões e mais aplicações. Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou vir e vou encontrar mais opções ligadas à geometria, como eu falei, lembra? As construções geométricas, aqui ligadas às retas, ó. Aqui reta perpendicular, reta paralela, que não é o nosso objetivo no momento. Então, a gente não vai estudar construções geométricas, né? A gente vai estudar funções. Então, por isso eu preferi usar o GeoGebra Online, sim, mas na calculadora gráfica. Ok? Dito isso, você já sabe onde achar o GeoGebra. Se você estiver usando o seu smartphone, não se preocupe. Vai lá na Play Store, né, no aplicativo, no Google Play, enfim, no lugar onde tem o repositório dos aplicativos e digita GeoGebra, né, e procura a calculadora gráfica. Então está disponível aí para Android e iOS, né? É uma versão compacta do software, então se você baixar a calculadora gráfica,
vai vir para um ambiente muito parecido com esse aqui, né? A tela vai se dividir e você vai ver esse prompt de comando da esquerda e essa tela também que está aqui à direita como uma janela gráfica. Você vai ver as duas telas no mesmo momento no seu smartphone. Smartphone ou tablet, né? O iPad, enfim, o que você estiver usando. Bem, então o nosso vídeo está concluído. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você nos acompanhe nessa série de estudos sobre funções agora usando o GeoGebra. Um abração para todos. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí. Se você achou interessante, tem um amigo que queira estudar matemática de uma forma um pouco diferente usando tecnologia, compartilhe esse vídeo aí do nosso canal. E segue o nosso canal apertando no sininho para receber as notificações de novo vídeo. Abração para você